Veja agora no Jornal da TVTC. Mulher é ferida por bala perdida em tiroteio no centro de São Mateus. BR fechada e caminhada pela Previdência e outros direitos. No Dia Internacional da Mulher, movimentos sociais realizam jornada de luta. E veja também, Feira Livre é tema de livro do mateense Cláudio Amorim. Mateenses pedem respeito à figura da mulher. O São Mateus derrota o Vitória no primeiro jogo do Alvianil no estádio Sernambi. Quarta-feira, dia 8 de março. O Jornal da TVTC está no ar. Olá, boa noite. Um tiroteio no centro da cidade no final da manhã de hoje deixou uma mulher ferida na perna por bala perdida. Pessoas que estavam próximas ficaram assustadas e houve grande correria. Os tiros foram disparados na rua lateral do Mercado Municipal, em frente à agência da Caixa Econômica Federal, em horário de grande movimento. Outro tiro acertou na parede lateral do estacionamento do supermercado Extrabom. Uma mulher idosa que estava no local, próximo de onde a bala atingiu, ficou assustada e precisou de cuidados de funcionários do estabelecimento. De acordo com populares, os alvos seriam 2 rapazes que estavam numa moto. A polícia militar informou que a mulher foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Roberto Silvares. Um suspeito foi detido e encaminhado para o DPJ de São Mateus. BR-101 fechada e caminhada pela Previdência e outros direitos. No Dia Internacional da Mulher, movimentos sociais realizaram uma jornada de luta em São Mateus. A BR-101 foi fechada no quilômetro 26, em frente à entrada da Petrobras, hoje por volta das 8 horas. A jornada de luta unificada 8 de março, Nenhum Direito a Menos, foi realizada pelos movimentos sociais e também incluiu homenagem pelo Dia Internacional da Mulher, com caminhada no centro da cidade. Os manifestantes passaram pela agência do INSS e se deslocaram até a Praça Mesquita Neto, onde houve concentração. O foco principal foi a luta contra a proposta de reforma da Previdência Social que tramita no Congresso Nacional, além da defesa de direitos da classe trabalhadora. Estavam presentes representantes do Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, Federação dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares do Espírito Santo, a FETAS, sindicatos e movimento estudantil. O vice-prefeito de Conceição da Barra, Jonias dos Santos, e a vereadora mateense Jaciara Teixeira deram apoio à manifestação. A diretora municipal do MPA, Marli Barbosa, uma das coordenadoras da manifestação, disse que a proposta apresentada pelo governo federal, incluindo a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria, vai prejudicar muito o homem do campo e o trabalhador urbano. Nós juntamos as forças e hoje viemos aqui para deixar o nosso recado, que nós não vamos aceitar essa reforma, que essa reforma é uma reforma de morte, que está a destruir, que vai acabar com o trabalhador, tanto urbano como o trabalhador rural. Já a diretora de Juventude, Políticas e Sociais da FETAS, Raniele Badiani Bianchi, reforçou que o Dia Internacional da Mulher é um dia de luta. Ela destacou que a pauta era principalmente contra a proposta de reforma da Previdência, que avalia ser a maior fonte de distribuição de renda no país. Se a reforma passa da forma como está, 70% dos municípios brasileiros vão virar distrito dos municípios grandes. E os municípios grandes também vão sofrer um impacto muito grande. A Previdência é a maior fonte de distribuição de renda. A diretora regional do MST, Maria Aparecida Pereira da Silva, educadora do assentamento Valdício Barbosa dos Santos, reforçou que a manifestação mostrava que o lugar da mulher também é na luta, denunciando injustiças e ocupando espaços na sociedade. Se a gente não lutar pelos nossos direitos, no futuro também as mulheres e toda a sociedade, homens e mulheres, continuarão sendo massacrados nesse país, continuarão com seus direitos negados, como nós estamos até hoje. Nós já ocupamos alguns espaços e nós ainda temos outros espaços a conquistar. A concessionária Eco 101 relatou que por volta das 11 horas o tráfego na BR-101 já fluía normalmente. O administrador e escritor mateense Cláudio Amorim vai lançar o primeiro livro intitulado Muito Além da Feira Livre, História e Personagens de São Mateus. Na obra, ele traça um perfil de feirantes, fregueses, produtos e curiosidades sobre uma das formas mais antigas de venda de produtos.
A ideia de escrever o livro surgiu após dissertação de mestrado intitulada A Identificação do Sagrado na Feira Livre do bairro Vila Nova, em São Mateus, um estudo sobre o perfil de feirantes e fregueses, apresentada em 2015. O administrador e escritor mateense Cláudio Amorim explica que para produzir o livro entrevistou 2.200 pessoas, entre elas os pioneiros da Feira Livre do bairro Vila Nova. A pesquisa teve início em março de 2013. A nossa ideia foi falar de algo que não existia. Existe um campo da ciência chamado de pesquisas exploratórias, que é aquilo que a gente não encontra na história. Uma vez identificado essa questão da necessidade de se falar desse tipo de pesquisa, a gente descobriu na história de São Mateus que a gente não tinha falado ainda sobre as feirinhas de rua. Dessa forma, a gente começou a pesquisar, e quando eu digo nós, eu, como estudante do curso de mestrado, e o professor Damian Sanches, um professor aqui do polo da CEUNES, UFES, que me ajudou, que coordenou essa pesquisa. E a gente começou, então, a fazer... primeiro, a gente fez os critérios, o que a gente buscaria, né? Num primeiro momento, a ideia era falar do sagrado das feiras. Então, a gente ia buscar provar por que essas feiras sobreviveram durante tanto tempo e por que existiram tantas feiras em São Mateus, e à medida que elas foram acabando, foram surgindo outras feiras. E, então, a gente fez esse levantamento, começou a conversar com as pessoas mais antigas da cidade. Conversamos com uma pessoa de 112 anos, que é moradora da nossa cidade, depois conversamos com uma pessoa de 110 anos, e a gente foi chegando a pessoas de 90 anos, 80 anos, e aí a gente chegou, então, ao dia a dia dessas feiras. O escritor afirma que tem 17 feiras livres atuantes em São Mateus. Uma das constatações feitas por ele é que a feirinha do Vila Nova completa 43 anos na próxima sexta-feira, dia 10. A Feira do Vila Nova completa essa idade porque os pioneiros da feira, o seu Carmelito, o seu João Costa Palmeira e o seu Belmiro Sena, os 3 pioneiros que montaram a primeira barraquinha no início da rua Estados Unidos, eles disseram isso para mim. Então eu tenho isso documentado. Uma pena que o seu Belmiro faleceu, né, durante o trajeto dessa pesquisa, mas eles disseram que lá no dia 10 de março de 1974, por uma questão de necessidade, oriundos da Bahia, porque eram migrantes baianos, então resolveram fazer uma feira. Eles tinham ocupado, faziam parte daquele volume de pessoas que havia ocupado a cidade de São Mateus, mais precisamente as famílias, as fazendas, né? Um pedaço das fazendas da família Roberto Silvares, do seu Roberto Silvares, que é o Vila Nova, chamado na época de Pé Sujo. Então eles resolveram fazer ali uma feira. Estava sendo construída uma escola, que é a escola hoje Américo Silvares, e na esquina exatamente da escola eles montaram uma barraquinha, mataram um porco, dividiram esse porco em 4 pedaços, fizeram lá um caldo de fubá, uns biscoitos de nata, e colocaram para vender, e venderam aquilo, e aí a partir desse momento, domingo após domingo, foram chegando mais pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas. Cláudio Amorim destacou particularidades da feirinha do Vila Nova, que acontece todos os domingos na Avenida Brasil e que ele considera um negócio familiar. É uma feira que vende fruta, legume e verdura. Então, essa característica é uma característica importante para o município. Por quê? Porque grande parte, quando a gente investigou da origem desses produtos, em grande parte são produtos orgânicos. Na sua maioria são orgânicos. Uma parcela pequena de 32%, ou seja, menos de 1/3, que é comprado do Ceasa ou de outras localidades para ser vendido aqui. Então, é um tipo de riqueza que é produzido na cidade, na região, né? É vendido na região, gera emprego na região. Então, a Feira do Vila Nova, por exemplo, tem no seu pico 383 pessoas. Por quê? Para quem está nos assistindo. Porque esse número pode cair. Ou seja, quais são o momento que ele cai? A primeira e a última semana do mês atinge-se o pico, ou seja, tem um volume maior de feirantes. Por quê? Porque são as semanas onde as pessoas têm dinheiro. Ou recebem dinheiro na última semana do mês, ou na primeira semana do mês seguinte. Nas semanas do meio do mês, ou seja, a segunda e a terceira semana, você tem um volume menor de venda.
Ele averigou por meio de observações e questionários que a arrecadação mensal da feirinha do Vila Nova é de mais de R$500 mil, sendo que cada cliente gasta em média R$35 no local. Durante a produção do livro, o escritor encontrou fatos curiosos. Enquanto os homens, na sua grande massa, eles vão sozinhos e eles levam em média 50 segundos para chegar numa barraca e comprar, as mulheres aqui de São Mateus, que vão à feira, elas levam em média 2 minutos e meio. Então, elas sempre vão acompanhadas, ou com a vizinha, ou com um filho, ou com a mãe, com algum parente. E a partir disso, elas param na barraca, elas perguntam, elas especulam, pedem desconto, elas querem pegar no produto, tocar, sentir o produto e a partir disso tomar uma decisão. Outro ponto curioso em relação a isso é que as mulheres elas pedem mais desconto do que os homens. O livro, muito além da Feira Livre, História e Personagens de São Mateus e Espírito Santo, já está na gráfica. O título é porque o autor entende que a feira vai além da comercialização, citando pessoas que vão ao local para encontrar os amigos. O livro deve ficar pronto em 30 dias e o lançamento será na feirinha do bairro Vila Nova. A data ainda será definida. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Quinta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora, temperatura mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Nova Venécia deve chover, mínima de 22 e máxima de 32 graus. E veja depois do intervalo, o trabalho é considerado a principal fonte de estresse das mulheres. E vamos conhecer melhor a primeira mulher a comandar a Advocacia Geral da União. Coloque suas ideias no papel e a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos, preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. Se você procura emprego, fique atento às oportunidades do Cine de São Mateus. O Cine tem vagas para auxiliar de serviços gerais, gerente de projetos e planejamento, supervisor de manutenção industrial, técnico agrícola, técnico de edificações, torneiro mecânico e vendedor. O Cine fica na Casa do Cidadão, em frente à Igreja Velha, no centro da cidade. O telefone de contato é 3763-2706. O trabalho é considerado a principal fonte de estresse por 7 em cada 10 mulheres. É o que revela uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. E elas morrem mais aqui no país por causa de doenças cardiovasculares. É a maior taxa da América Latina. A vida da mulher mudou muito nas últimas décadas. Ela começou a trabalhar fora, mas sem deixar de trabalhar dentro de casa. Tem como ficar parado. Você chega em casa, sempre tem alguma coisa para fazer. Tenho 2 filhas, trabalho o dia inteiro. Então é estressante, eu acho. Por causa da dupla ou tripla jornada de trabalho, nem sempre sobra tempo para se cuidar. O exercício físico dei uma pausa agora, tô voltando de férias e aí acabou que ainda não retornei. Agora, o que muitas mulheres desconhecem é que o coração é muito afetado por hábitos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, doenças cardiovasculares representam 30% das causas de mortes de mulheres no Brasil. Se você, mulher, bebe, fuma, não faz exercício físico, tem uma vida estressante ou tem na família pessoas que já tiveram problemas cardiovasculares, cuidado, porque você pode vir a fazer parte do grupo de risco de mulheres com problemas no coração. É preciso se cuidar e procurar um médico. Às vezes,
meses, o seu próprio ginecologista pode notar qualquer alteração. O médico da mulher é o ginecologista, porque a mulher vai periodicamente ao ginecologista. E ele tem a grande chance de identificar esses fatores de risco, pelo menos, encaminharem para um clínico que poderá ver a paciente de forma geral e encaminhar para algum especialista, se for o caso. Nem sempre o meu ginecologista, que eu me lembre, me orientou para que eu pudesse, procurar um outro profissional. O alerta é geral, mas mulheres com casos de doenças cardíacas na família e especialmente mulheres negras devem se cuidar mais, porque os negros correm mais risco de pressão alta, o que pode causar lesões no coração. Minha tia e meu pai, eles são hipertensos. Precisa mudar essa cultura que mulher é mama, útero e ovário e vagina. Precisa mudar essa cultura, né? Mulher é tudo. Grace Mendonça é a primeira mulher a comandar a Advocacia Geral da União em 24 anos de existência da AGU. Ela tem sob sua responsabilidade cerca de 12 mil advogados em todo o país. Mineira, 48 anos, detalhista e exigente. Grace Mendonça é a primeira mulher a assumir o comando da Advocacia Geral da União. Hoje ela tem sob sua responsabilidade 12 mil advogados em todo o país, que cuidam da defesa jurídica do Poder Executivo. Exige, por óbvio, muito tempo, né? E um esforço, porque a nossa atuação, a atuação da Advocacia Geral da União é muito rica. Nós atuamos numa diversidade muito grande de temas, desde a questão ambiental até a questão de natureza tributária, não é? Desde a atuação em favor dos mais desfavorecidos naquelas ações em que as políticas públicas são questionadas, não é? Até as demandas mais simples e ordinárias contra a União. Então, exige realmente um esforço diferenciado para que o resultado positivo venha. Servidora de carreira da Advocacia Geral da União, Grace Mendonça sabe que está fazendo história. Ela reconhece que, como mulher, é muito difícil conquistar um espaço no mercado de trabalho. Tudo vem com muito esforço. Sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres, Grace Mendonça explica que ainda há muito por fazer. Todo mundo fala muito isso, a mulher que se dedica aos filhos, a mulher que se dedica também à casa e ao mesmo tempo tem que se dedicar ao mercado de trabalho. Então, a par de tudo isso, né, que já é inerente, não é, à figura feminina, à condição feminina, não é? Eu não tenho dúvida, eu acredito que é muito difícil para a mulher conquistar os seus espaços. Eu volta e meia tenho dito, nós precisamos trabalhar sempre redobrado para de alguma forma ter o trabalho visto, assim, para que se enxergue, né, o trabalho que é desenvolvido pela mulher. De nada vale a dedicação, o empenho, a fala, a regra, a lei, a norma, se a gente não tem uma mudança de atitude. E o Dia Internacional da Mulher foi marcado de uma forma diferente este ano em vários países. Ativistas convocaram uma greve pela garantia de direitos e pelo fim da violência. Um movimento que tem força e significado especial na Argentina, onde a morte de uma jovem vítima de estupro chocou o país no ano passado. Hoje, ninguém trabalha nessa casa argentina, pelo menos nenhuma mulher. A pesquisadora Jiménez Pete dispensou a senhora que cuida das duas filhas e deixou as crianças com o pai no trabalho. Ela sabe que não pode contar com a mãe nem a sogra. Todas aderiram à greve simbólica contra a violência machista convocada pelo movimento Ni Una Menos, Nenhuma a Menos. Jimena é uma das fundadoras do movimento que surgiu em 2015, depois de uma série de feminicídios. No ano passado, as mulheres argentinas vestiram luto e abandonaram o trabalho para protestar contra o brutal estupro e assassinato de uma adolescente. Mas apesar de todos os partidos e do próprio presidente Maurício Macri terem abraçado a causa publicamente, as estatísticas mostram que pouca coisa mudou. Uma mulher morre cada 18 horas. Na Argentina, uma mulher morre a cada 18 horas vítima da violência de gênero, segundo organizações não governamentais que monitoram esses casos. A greve de hoje também será para pedir condições mais justas no trabalho. Ganhamos 20% menos que os homens e trabalhamos em média 3 ou 4 horas diárias a mais que os homens, cuidando dos filhos e da casa. E isso sem qualquer remuneração. O movimento Ni Una Menos já inspirou mulheres na América Latina e na Europa.
Hoje, organizações em todos os continentes vão protestar contra a violência e o machismo. Na Itália, a greve das mulheres foi apoiada pelo sindicato e, pelo visto, também por alguns membros da igreja. Essa freira diz que a mulher e o homem devem ter igualdade no trabalho. Deus criou o homem e a mulher para se complementarem, mas a dignidade é igual para ambos, disse. Dignità è pari. Em Bangladesh, mulheres que sobreviveram a ataques com ácido foram chamadas para desfilar na passarela, uma forma de mostrar ao mundo o rosto da violência de gênero e, ao mesmo tempo, a força daquelas que não se deixaram vencer. Em Wall Street, centro financeiro de Nova York, uma menina de bronze apareceu do dia para a noite. Foi colocada em frente a essa conhecida estátua para dar um recado. As mulheres vão encarar os desafios e agarrar o touro pelos chifres. E você vai ver depois do intervalo, o Ministério da Educação apresenta dados sobre o ensino superior no país. E também, mateenses pedem respeito à figura da mulher. O CEP de São Mateus proporciona a seus associados atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, estimulando a integração comunitária. Salão social, auditório, ginásio de esportes, sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e society, campo de bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do estado. Musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol, balé e treinamento físico. Alugamos espaços para o seu evento. CEP São Mateus, sua melhor opção em lazer. Seja um associado você também. Quer saber tudo o que está rolando no mundo da música? Fala aí, galera, sejam bem-vindos mais um NGT Clipes. A vida do seu artista favorito? Novidades de clipes e shows? O seu lugar é aqui. Mergulhe fundo no NGT Clipes. Na NGT, uma nova emoção no ar. A Delegacia de Crimes contra a Vida do DPJ de São Mateus vai investigar o duplo homicídio ocorrido ontem à noite em Guriri. De acordo com o boletim de ocorrência da PM, as vítimas foram identificadas como Peterson Correia dos Santos, de 22 anos, morador do bairro Ideal, e Silvio Rodrigues de Oliveira, de 40 anos, morador de Guriri. Segundo relatos da esposa de Silvio para a polícia, Peterson chegou em casa na rua 32, chamou o marido dela ao portão e os dois iniciaram uma conversa. A mulher disse ainda que não conhecia Peterson e que instantes depois ouviu o barulho de um veículo e em seguida os tiros. De acordo com a PM, Silvio tinha passagem pela polícia por homicídio e Peterson cumpria a pena por tráfico de drogas e estava em liberdade havia 6 meses. A perícia da Polícia Civil identificou que as vítimas foram mortas com tiros na cabeça e nas costas. O Ministério da Educação apresentou hoje os dados das provas do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, de 2015. E os números mostram que o ensino superior do Brasil precisa melhorar. 11% dos cursos ficaram com as notas mais baixas e apenas 1% com as notas mais altas. Somente 5% dos alunos e apenas 1% dos cursos e das instituições atingiram uma nota máxima na avaliação. Numa escala de 1 a 5, a grande maioria ficou com a classificação intermediária, com avaliação 3. Os dados são referentes à edição do ENAD de 2015, quando pouco mais de 447 mil estudantes que concluíram o curso fizeram a prova. Foram avaliados alunos de 8.121 cursos em 26 áreas de 2.109 instituições de ensino. Do total, 893 cursos e 15% das instituições selecionadas tiveram notas abaixo de 3, média considerada insuficiente. Nesses casos, o MEC pode aplicar punições, como, por exemplo, impedir a abertura de novas vagas e até mesmo cancelar parcerias com o FIES e com o ProUni. De acordo com o perfil, eles são em sua maioria solteiros, brancos, moram com os pais e dedicam até 3 horas por semana aos estudos além das aulas.
33,8% deles são os primeiros da família que concluíram o ensino superior. 66,4%, além de estudar, trabalham. 28,4% estão fora do mercado. São, em sua maioria, cursos noturnos ou de um único período e permite que o estudante trabalhe. 6 entre 10 têm renda familiar de até 4 salários mínimos e meio. Mesmo assim, 45% estão em faculdades particulares e não têm nenhum tipo de financiamento ou bolsa de estudo. Dos que têm ajuda para quitar as mensalidades, o FIES aparece como principal fonte de financiamento. Somente 13 a cada 10 não pagam pela educação. O São Mateus derrotou Vitória por 4-2 no primeiro jogo do Alvianil no estádio Sernambi pelo Capixabão 2017. O primeiro gol foi marcado por Maranhão aos 25 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o São Mateus ampliou logo no primeiro minuto. Heron. Hércules diminuiu para o Vitória aos 9 minutos do segundo tempo. Depois houve paralisação da partida por falta de ambulância no estádio Sernambi. Quando a bola voltou a rolar, Paulinho Pimentel fez 3-1 para o São Mateus aos 53 do segundo tempo. Seis minutos depois, o artilheiro voltou a marcar. Paulinho Pimentel, 4-1 para o Pitbull do Norte. E no finalzinho, o Hércules também marcou o segundo dele e diminuiu. E ficou nisso, final São Mateus 4, Vitória 2, para delírio da torcida Alvianil presente ao estádio Sernambi. No Dia Internacional da Mulher, elas destacam as conquistas nesses últimos anos. Para algumas mateenses entrevistadas pela reportagem da TVTC, há motivos para comemorar, mas elas pedem mais respeito à figura da mulher. O que você comemora no dia de hoje? Eu comemoro as grandes conquistas, né? O direito da mulher votar, o direito da mulher poder trabalhar, né? Que é uma conquista que ela também teve, que antes os maridos não deixavam, a mulher era taxada como piloto de fogão, né? Hoje não, a mulher pilota a própria vida, né? Decide seu próprio futuro. Essa é uma das comemorações que eu particularmente faço. Eu acho que o maior motivo que a gente tem para comemorar é a independência financeira, né? Que a gente conquistou essa independência, o direito de ir, vir, de estudar. E tipo assim, que antigamente as mulheres ficavam muito presas a um casamento, às vezes pela dependência financeira, e hoje não. Hoje essa independência eu acho que é a nossa maior conquista. Na sua opinião, qual que é a principal conquista da mulher nesses últimos anos? É a sua independência, né? Independência profissional, a liberdade de poder trabalhar, administrar, né, o seu trabalho, administrar a sua casa, o lar, né, o seu relacionamento, enfim, conseguir administrar isso tudo de uma maneira que ela se sinta confortável e se sinta também bonita, bela, né, cada dia procurando melhorar cada vez mais. Nós mulheres comemoramos a conquista de ser reconhecida, né, profissionalmente. Hoje a mulher está no mercado aí, atuando nas melhores empresas, direcionando empresas, está à frente do mercado. A mulher hoje ela conquistou não só isso, né? Ela consegue equilibrar casa, profissão, filho, esposo. É uma carga difícil, né? Mas a mulher faz isso com muita majestade, a mulher faz isso com muita elegância.
O que você acha que ainda falta para a mulher nos dias de hoje? Caramba, eu acho que muita coisa, né? Eu acho que mais respeito no trabalho e na vida pessoal também, né? Que às vezes a gente encontra em casa, às vezes com um companheiro, né? Eu vivi isso um tempo, então eu acho que falta muito respeito. A gente conquistou muita coisa, né? Direito de trabalhar, essa questão aí já está muito bem resolvida. Eu acho que essa questão do trabalho, direito ao voto, eu acho que é mais em casa mesmo. O respeito, às vezes, que a mulher não encontra na família, no companheiro. A gente está vendo aí muita violência contra a mulher, né? E que a Lei Maria da Penha, né, tem que ser mais assim, mais vista, né? A lei tem que ser mais cobrada, que eu acho que se a lei realmente for vista, né, a favor da mulher, acho que os homens vão passar a respeitar mais, né? Acho que falta ainda mais reconhecimento, né? O reconhecimento profissional, né? E também a capacidade de poder ter mais liberdade, mais condições para estudar, né? Para se aperfeiçoar cada dia mais, né? E isso aí, está sempre procurando evoluir. Eu acho que falta ainda, muitas vezes, algumas mulheres se respeitarem como ser humano e serem respeitadas, né? Nós vemos hoje ainda muita violência contra a mulher, então eu acho que falta ainda um pouco de respeito. Nós conquistamos, mas ainda não somos tão respeitada como deveríamos. Então eu acho que falta ainda respeito, tá? E falta, creio que muitas mulheres elas se valorizarem, porque nós somos realmente uma classe muito forte, nós somos realmente pessoas que levam o mundo nas costas. E assim nós encerramos esta edição do Jornal da TVTC. Se você quiser rever o conteúdo dela, acesse o nosso portal tvtc.com.br/vídeos. Obrigado por sua audiência, uma boa noite para você.